Sejam bem-vindos a mais um episódio do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Hoje regressamos à tecnologia para falar de uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de unidades de processamento gráfico. São essenciais para a indústria dos jogos eletrónicos e cada vez mais para muitos dos caminhos que a eletrónica de consumo está a levar. Trata-se da NVIDIA, que vai ser analisada pelo Igor Vieira e pelo João Fontes, são analistas sénior da Casa de Investimentos. Eu sou o Paulo Ferreira. Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Igor, João, bem-vindos mais uma vez. Olá, Paulo. Vamos então aqui olhar para a NVIDIA. João, vamos começar por contar a história da empresa. Muito bem. Portanto, a história da NVIDIA começa em 1963 com o nascimento de um tal Jen Sun Wang, na ilha de Taiwan. Taiwan não era o que é hoje, há 50 anos atrás, ou há 60 anos atrás, e portanto com apenas 4 anos os pais decidem emigrar para a Tailândia. O objetivo era emigrar para os Estados Unidos, mas não tinham recursos para o fazer, e portanto inicialmente emigraram para a Tailândia. Quando ele completou 9 anos, ele tinha um irmão mais velho, com 10 anos, os pais conseguem colocá-lo num colégio com um internato no Kentucky. Eles ficam na Tailândia e enviam os filhos para estudar nos Estados Unidos. E aqui temos como são as peculiaridades da história do Jen Sun Wang, que na verdade este colégio não era um colégio, era um reformatório. Ou seja, os pais procuraram uma solução barata, porque era a única forma de conseguirem colocar os filhos, e acabaram por colocá-los num reformatório, de tal forma que o colega de quarto, o Jen Sun Wang, com apenas 9 anos, era já um adolescente com 17 anos, que tinha acabado de sair da cadeia e que estava a recuperar de uma rixa em que tinha levado 7 facadas. Ele depois acaba por se tornar um grande amigo dele e cria uma excelente relação entre eles, mas acaba por ser um início desafiante. Desafiante e num ambiente duro. Exatamente, até claro. Porque ele e o irmão foram os primeiros alunos estrangeiros nessa escola e os primeiros asiáticos na cidade. Ou seja, de facto Portanto, era um motivo de curiosidade, seguramente. Sem dúvida. Claro. E isso também ajuda a explicar, dá algum contexto e ajuda a compreender um pouco o espírito resiliente que o Jen Sun Wang acabou por revelar ao longo do tempo. Exatamente. Apesar disso, foi um aluno brilhante, com 16 anos entra na Faculdade de Oregon, onde se licencia em Engenharia Eletrónica. Conhece também a sua parceira de laboratório, que viria a ser a sua esposa, e que é atualmente a sua esposa. Após a faculdade, trabalha alguns anos na empresa de semicondutores LSI Logic e vem depois trabalhar na AMD, que viria a ser a grande concorrente da NVIDIA hoje. Acaba por tirar o Master's Degree durante a noite, em Engenharia Eletrónica também. Em 93, com apenas 30 anos e juntamente com 2 amigos que trabalhavam na Sun Microsystems, o Chris Malachowski e o Curtis Priam, decidem fundar uma empresa durante um jantar no restaurante preferido do Jen Sun Wang, um snack bar à beira da estrada da cadeia Denny's, nos Estados Unidos. Nesta altura, os gráficos 3D começam a ser bastante procurados e para quem nasceu nos anos 80 certamente se lembrará de alguns jogos como o Doom ou o Wolfenstein 3D, como é o meu caso e o do Igor, mas a questão é que a capacidade de computação necessária para os gráficos 3D obrigava nesta altura a ter um hardware específico nos computadores. Os CPUs não chegavam para isto. Era um grande tema dos computadores dos anos 80 e 90, dos computadores pessoais. Era a capacidade da placa gráfica. Para quem queria jogar videojogos, esta peça de hardware tornou-se fundamental. E vendo que isso ia acontecer, decidem formar uma empresa. Sim, já agora uma curiosidade adicional, o nome NVIDIA surge quase por acaso. Na prática, o Jen Sun Wang e os sócios, os cofundadores da empresa, à medida que iam trabalhando no projeto, iam gravando as novas versões do seu trabalho com a sigla NV. Com a extensão de fecheiro NV. NV. E depois depararam-se com um problema, era preciso encontrar um nome para a empresa. E NV também tinha um significado, não é? Exatamente, que era Next Version. Exato. Muito óbvio. Exatamente, claro. Sem dúvida. E eles começaram a discutir, enfim, qual seria a melhor solução, até que um deles resolve ir ao dicionário e procurar palavras que tivessem NV. E chegou a uma palavra em latim, invidia, que é inveja, e acabaram por escolher o nome, fizeram uma ligeira alteração, retiraram o primeiro i
e acabou por ficar então NVIDIA, que basicamente para eles significava a inveja do setor de semicondutores. Fantástico. Eles nesta altura conseguem um funding de 2 empresas de Venture Capital, a Sequoia e a Sutter Hill. A Sequoia que foi a que financiou também a Alphabet, que E é das mais influentes. das mais influentes, que ainda hoje é das maiores, que acabam por contribuir com 2 milhões, 1 milhão cada uma das Venture Capitals, e isto lança o cash flow necessário para lançar a empresa. E agora, como é que se processou a partir daqui? Sim, isto era um ambiente extremamente competitivo. Só para dar uma ideia, no espaço de 12 meses, quase 90 empresas conseguem levantar capital de Venture Capital para fazerem exatamente a mesma coisa que eles propunham a fazer. Ou seja, era um mercado muito quente na altura. Era uma espécie de corrida ao ouro naquele momento. Sem dúvida. Claro. Apesar do setor de gaming ser visto na altura como o único mercado para as placas gráficas, e por isso era um mercado de nicho. Para ter uma ideia, hoje em dia o mercado nos Estados Unidos de gaming estima-se que representa mais de 200 bilhões. Na altura era inferior a 20 bilhões. Ou seja, não era de todo claro naquele momento que o mercado que ia valer, claro. Exatamente, Portanto, que se expandiria desta forma e que teria um valor colossal que tem hoje. E já agora 20 bilhões a nível global, nem era só nos Estados Unidos. Exatamente, a nível global. Então, o primeiro produto que a NVIDIA lança, o NV1, em 1995 não foi bem sucedido, ou melhor, foi um desastre. Eles fizeram um hardware que era muito melhor do que era necessário e acabou por ser demasiado caro. E, portanto, a procura foi residual e isto foi um desastre. Eles conseguiram, nesta situação difícil, garantir um contrato com a Sega para fornecer um chip para a consola, a Sega Saturn. O problema é que ao fim de um ano de desenvolvimento, a NVIDIA apercebe-se que a abordagem que estavam a ter para a constituição de gráficos era errada. E o problema aqui no setor é que não havia um padrão. E a Microsoft, que dominava o mercado, definiu um padrão enquanto a NVIDIA estava a desenvolver este chip. Só que era um padrão diferente do que a NVIDIA estava a fazer. E, portanto, isto invalidou toda a abordagem da NVIDIA. Foi um revés isto, claro. Sim. Portanto, no fundo eles estavam um pouco em contramão aqui, de alguma maneira. Sim, alguém tinha definido um padrão, alguém com o poder de mercado da Microsoft na altura definido um padrão nesta que eles fase, não cumpriam. Nesta fase difícil, o CEO da NVIDIA contacta o CEO da Sega e explica-lhes que de facto eles escolheram a abordagem errada e que não iriam conseguir cumprir o contrato. Ainda assim, pediu-lhes para eles adiantarem a totalidade do valor que estava contratualizado, por caso contrário seriam obrigados a declarar falência. A Sega acedeu. Isto é outra das características de Jensen Huang, ele é bastante persuasivo e isso tem-se mostrou-se ao longo de vários episódios da história da NVIDIA. A Sega então acedeu e basicamente eram-lhe 6 meses de oxigênio para lançarem um novo produto. Sim, e este era claramente um momento, o primeiro grande momento de vida ou morte da NVIDIA. Eles fazem um layoff de 70% do pessoal, portanto muito significativo, e conseguem desenvolver um chip, o Riva 128, em tempo recorde. Eles desenvolveram um chip em 6 meses, quando na altura o padrão da indústria era em cerca de 18 meses, 24 meses. Portanto, um terço, um quarto. Foi um milagre que eles fizeram, desenvolver não só um chip neste tempo, como melhor que a concorrência. E, portanto, isto foi claramente um achievement da NVIDIA nesta altura. Portanto, em 97 os videojogos aqui passam claramente a ser o hardware necessário para jogar videojogos e passam a ser muito procurados. A NVIDIA consegue vender 1 milhão de unidades neste ano e, portanto, isto salva a empresa, pelo menos por agora. Uma decisão-chave nesta altura foi contactar a TSMC, que é a Taiwan Semiconductors Company. E aqui é um ponto importante que é muito relevante fazer, que é a NVIDIA não faz os chips, ou seja, não produz os chips. A NVIDIA, fisicamente, exatamente. A NVIDIA apenas é responsável pelo design dos chips e depois recorre então não só à TSMC, que é o principal fornecedor deles, também a outras empresas, mas a produção é detida por essa empresa, até porque para produzir chips com esta sofisticação é preciso uma escala enorme para se conseguir. Um investimento muito grande. Um investimento de muitos anos, uma escala de grande dimensão mesmo, para se conseguir atingir a sofisticação tecnológica necessária. E claramente a NVIDIA nem sequer tem interesse em entrar nesse campo. No fundo, eles têm a propriedade intelectual dos chips. Exatamente. Fazem o design. Exato. Portanto, no ano seguinte, em 98, lançam a GeForce, com a primeira designação de GPU, de Graphics Processing Unit, e isto deixa claro que o hardware não é só não só faz a visualização de gráficos, mas sim o processamento dos gráficos.
Em 99 dá-se o IPO da NVIDIA, que avalia a empresa em 500 milhões de dólares de capitalização bolsista. Ela hoje vale mais que 1 trilhão. E uma cotação de 44 cêntimos, ajustando pelo stock split. Portanto, eles dividiram o número de ações várias vezes ao longo da sua história, penso 4 vezes, penso eu, e só em termos relativos, portanto, a empresa hoje vale mais de 500 dólares. Não é? Na altura, a Intel já era um gigante no mercado de semicondutores e, como todos os gigantes, tentou aniquilar as empresas de placas gráficas, como a NVIDIA e outras, ao incorporar as GPUs na motherboard. Tal como tinha feito com as placas-som, as placas de rede, por exemplo. A verdade é que para um utilizador normal, a utilização de placas gráficas integradas era perfeitamente suficiente, o que colocava a NVIDIA e os seus concorrentes numa posição extremamente delicada. E, mais uma vez, a NVIDIA fica aqui numa situação bastante complicada. Como o João disse, é o segundo episódio o segundo de vida aqui a bater, não é? Sim, exatamente. A NVIDIA vê-se então obrigada a assinar um contrato com a Microsoft para fornecer desta vez o chip para a Xbox, para a consola Xbox, e note-se que estes contratos com as consolas são bastante piores em termos de rentabilidade do que o resto dos chips que a NVIDIA produzia. Para além disso, este contrato viria a dar uma série de origem a uma série de litigações com a Microsoft relativamente ao pricing dos chips. A verdade é que foi a forma que a NVIDIA teve de garantir o cash flow necessário para investir na nova geração de placas gráficas. Eles em 2001 conseguem lançar a GeForce 3 e este produto foi marcante para a indústria porque incluiu a capacidade de programar os gráficos, nomeadamente as sombras e iluminação, que era algo que não era feito até então. Até aqui os gráficos eram apenas um processamento de algo que era previamente programado. Portanto, ao oferecer uma linguagem de programação e uma interface de software, a NVIDIA deu, no fundo, os primeiros passos para se diferenciar da concorrência. Isto foi um passo muito importante para a empresa. Sim, eu acrescentaria só que o Jensen Huang tem uma citação que nós achamos que é particularmente interessante e que permite perceber a orientação, o mindset da própria NVIDIA, que é: quando a tecnologia evolui a este ritmo, se não estás constantemente a reinventar-te, estás apenas a morrer lentamente. Claro, faz sentido. Sim. Portanto, com a GeForce 3 a NVIDIA consegue atingir receitas de 1.4 mil milhões de dólares em 2001, sendo na verdade a empresa de semicondutores a atingir mais rápido o 1 bilhão, 1 mil milhão em português. Aqui a empresa entra numa fase de crescimento mais lento e começam a focar-se noutras áreas para além do gaming. Em 2004 há uma história contada por Jensen Huang. A NVIDIA recebe uma carta de um investigador de física quântica, no fundo a agradecer a NVIDIA pela poupança de tempo que este conseguiu depois de utilizar GPUs nos seus modelos de investigação, reduzindo o tempo de computação, na verdade, de semanas para algumas horas. Impressionante. O punchline do Wang, acho que a frase da carta era: obrigado, Jensen, por fazer o meu trabalho de vida possível de alcançar durante a minha vida. Portanto, é bastante forte. Se não fosse isto, não conseguia no tempo útil que lhe restava. Claro. Sim. Este também é um ponto muito importante, que é o momento em que, de facto, a NVIDIA percebe que as GPUs poderiam ter outras funcionalidades e começa então a desenvolver uma linguagem genérica para a programação das placas gráficas, que é basicamente a CUDA, que é uma linguagem própria para programar o hardware. E este desenvolvimento é fundamental na maior diferenciação face aos seus principais concorrentes. O CUDA, apesar de ser uma linguagem totalmente gratuita, não é open source e obriga a utilização do hardware da NVIDIA. É a forma que a NVIDIA tem de se proteger, claro. Obviamente, a concorrência. E de ganhar alguma coisa com isso. Exatamente, e por isso não funciona com GPUs de outras empresas. Isto é algo semelhante ao que, por exemplo, a Apple fez com a criação do sistema, ou com o iOS, do ecossistema iOS, peço desculpa, para os developers, que gera efetivamente uma quantidade de cash flow tremendo com a venda dos telemóveis. Claro. Por isso acaba por ser aqui uma forma de trabalhar muito semelhante ao que vemos numa Apple. Portanto, em 2004 a AMD faz uma proposta de aquisição pela NVIDIA. Chegam a acordo, exceto num único ponto, que o Jensen Huang exigia manter-se como CEO da AMD, portanto, da empresa que estava a comprar. Claro. Isto foi rejeitado na altura e a AMD acabou por comprar a ATI, que era a grande concorrente da NVIDIA, e incorporar o segmento de placas gráficas na AMD.
2 anos mais tarde, em 2008, a AMD, a fusão, a AMD-ATI já começa a fazer alguma moça nas receitas da NVIDIA. Elas chegam a cair 16%, numa empresa que estava a crescer a um ritmo bastante acelerado, e a performance em mercado é desastrosa. Isto também coincide com a crise financeira em 2008, claro. Mas a NVIDIA cai 80% este ano, que é bastante acima do que caiu o mercado. O mercado, mesmo no contexto de crise, claro. Foi um desastre para a ação. Nessa fase, eles tentam criar uma nova avenida de crescimento e desenvolvem um chip específico para smartphones, o Tegra. A verdade é que falharam redondamente e essa decisão acaba por provocar mais uma desvalorização muito forte nas ações, que caíram cerca de 50% em 2011. E nesta altura a empresa até já estava numa posição muito mais confortável, porque já gerava muito cash flow com a venda das GPUs. A verdade é que ainda assim o mercado penalizou bastante este insucesso no lançamento de um novo produto. Um ano mais tarde dá-se o momento Big Bang da inteligência artificial. Portanto, num concurso para a criação de um algoritmo para reconhecimento de imagens, 3 analistas criam um modelo de Deep Learning, o AlexNet, que tinha a particularidade de usar as placas gráficas da NVIDIA, GPUs, e arrasam a concorrência, são muito superiores à concorrência. Portanto, isto lança a base para o crescimento de todos os modelos de Deep Learning que hoje vemos, ChatGPT, por exemplo. O primeiro grande use case destes modelos de Deep Learning foi, no entanto, na publicidade, no mercado de publicidade digital, com o Targeted Advertising, portanto, a publicidade endereçada. Nasce também, por causa disso, o segmento de chips para data centers da NVIDIA, um segmento novo, que em 2013 apenas representava cerca de 200 milhões de dólares de receitas. A verdade é que isto cresceu a um ritmo muito, muito rápido, de 70% ao ano durante a próxima década, os próximos 9 anos. Isto significa que as receitas multiplicaram por 82 vezes até 2023. E hoje representa cerca de 15 mil milhões de dólares já de faturação. Isto é um dobrado da esquina, praticamente, aqui na história da empresa. Exatamente. A verdade é que, ainda assim, o mercado na altura claramente não valorizou este momento, o Big Bang, como o João referiu, da inteligência artificial e do papel que a NVIDIA poderia ter no setor, e a ação acaba novamente a ter uma performance pior que o índice, entre final de 2011 e 2014. Isso acaba também por ser recorrente ao longo da história da NVIDIA, ou seja, o facto de eles estarem permanentemente à frente e a desenvolver coisas novas que muitas vezes não se vê. Sim, e com CEO muito vocal sobre o impacto que isso ia ter no futuro da empresa. Né? Mas o mercado não acredita. O mercado não reconhece, não consegue antecipar da mesma forma que a NVIDIA antecipa. Sim, e essa é uma característica desta empresa, não é? Que o Jensen Huang acaba por ser um visionário neste setor. Isso hoje é reconhecido, mas há 10 anos... Mas demorou a escalar. Em 2007 dá-se o boom das criptomoedas. 2017, talvez. 17, desculpa. Isto acaba por ser uma benesse para a NVIDIA, que viu as suas receitas duplicar entre 2015 e 2017. A ação sobe quase 100% em 2017 e a questão é que o tipo de computação exigido para as cripto, para a mineração das cripto, é idealmente executado pelas GPUs e, portanto, nesse aspecto a NVIDIA obviamente sai beneficiada deste boom. No entanto, em 2018 dá-se o reverso, as cripto caem de uma forma bastante acelerada. A Bitcoin neste ano caiu 80%, então é um desastre. Isto reflete-se na performance da NVIDIA em bolsa, que cai quase 40% neste ano. Um ano mais tarde, em 2019 e também em 2020, o segmento de data center começa a ganhar momentum, explode em termos de receitas. Eles passam de 640 milhões de receitas em 2018 para 3 mil milhões em 2019 e 7 mil milhões em 2020. E, portanto, aqui a visão da explosão da inteligência artificial e dos modelos de Deep Learning que Jensen Huang falava uns anos antes, começa a tornar-se realidade e o mercado começa a reconhecer isso mesmo. Só para termos uma ideia, a performance da ação nestes 3 anos foi de mais 77% em 2019, mais 123% em 2020 e mais 115% em 2021. Portanto, foi um investimento neste curto período que é assombroso para uma ação. Claro. Sim. Nesta fase, a NVIDIA toma aqui mais uma decisão que se revela extremamente acertada, que é com a compra da empresa da Mellanox,
que é uma empresa especializada em hardware de transmissão de dados, e a NVIDIA passa a ser o que se chama na indústria como um full stack provider, ou seja, passa a oferecer uma solução completa, desenhada exclusivamente pela empresa, com a sua própria arquitetura e linguagem de programação, o CUDA, como eu tinha referido anteriormente. Isto faz com que a empresa consiga desenhar soluções mais eficientes e significativamente superiores em termos de qualidade aos seus principais concorrentes. Sim, e já agora só para chegarmos até 2023, claro, portanto, nos últimos 2 anos tivemos a explosão dos modelos de Large Language Models, que já falamos no episódio da Google, portanto com o crescimento do ChatGPT, do Bard da Google e também dos modelos generativos de imagens, o Midjourney, por exemplo. A verdade é que os chips da NVIDIA hoje são a commodity mais procurada do setor de longe. Claro, e por este trajeto dá para perceber de facto que a empresa esteve em risco 2 ou 3 vezes ao longo da sua vida, mas que agora parece ter chegado a um certo lugar ao sol. Sim. Com o mercado no fundo a dar-lhe razão. Como é que a NVIDIA está hoje? Sim, eu diria que há vários pontos que me parecem importantes. Um é o que o Igor falou ainda agora, que a NVIDIA é um full stack provider, portanto eles oferecem não só o GPU, mas também o CPU, que já tem essa oferta integrada nos seus produtos, no leque de produtos, os GPUs, que é a origem da empresa, e também os DPUs, que são unidades de processamento de dados, que são especializados em mover dados nos data centers, que é muito a consequência da aquisição da Mellanox, que o Igor nos falou há pouco. E, portanto, este ponto de eles conseguirem oferecer uma solução integrada de hardware é fundamental para terem um produto que é melhor que a concorrência. Sim. O outro ponto que também é decisivo, na nossa opinião, é a existência da tal linguagem própria, ou seja, que é unicamente compatível com o hardware da NVIDIA e que, do nosso ponto de vista, é um fator de diferenciação fundamental no investment case. Hoje em dia, o CUDA conta com mais de 4 milhões de developers ativos no desenvolvimento de aplicações e com 250 bibliotecas de software diferentes, 400 modelos de inteligência artificial e 65 plataformas distintas. E aqui isto resulta do facto da NVIDIA ser completamente obcecada pelo desenvolvimento de soluções que facilitem o trabalho aos developers e por consequência reduzam os recursos humanos, custo por projeto e tempo de implementação para as empresas. Ou seja, o que é que isto significa? E fazendo um paralelismo que me parece que torna isto muito claro, é a mesma coisa que quando nós queremos construir uma casa de madeira, ou vamos à floresta e vamos cortar as árvores e tratar a madeira, etc., para depois poder construir, ou então optamos por ir ao Leroy Merlin e já trazemos todas as coisas que nós precisamos e com grande facilidade construímos. E por isso, ou ir ao IKEA e comprar um móvel pré-montado em que é só juntar as peças. E é isto que a NVIDIA faz pelos seus clientes, que no fim do dia o que eles querem é reduzir o custo de produção, que basicamente é o número de horas que os developers vão passar a fazer, e reduzir o tempo em que demoram a desenvolver o produto e a trazê-lo para o mercado. Claro. Sim, há um ponto que eu adicionava a isto, é que, e para além de ser um full stack provider em termos de hardware, a NVIDIA é hoje também um fornecedor de software e de aplicações, quer para desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial ou de modelos de deep learning, mas também para o setor automóvel, que é uma indústria que eles estão presentes com software para a condução autónoma, para assistentes de condução autónoma, e também para o multiverse ou omniverse, como eles chamam, para a criação de chamados digital twins, portanto são cópias digitais de modelos reais de fábricas, de carros, para simular o que é que pode acontecer num acidente ou algo desse género. Portanto, eles têm soluções de software para isso também. Portanto, a NVIDIA não é só um fornecedor de hardware, mas sim também um fornecedor de software. Soluções, claro. Sim. E em áreas que têm um grande potencial de crescimento, como se vê. Eu acrescentava só aqui um ponto. Em termos de dados financeiros, deixava só algumas métricas fundamentais, ou seja, em termos de receitas, a NVIDIA no último ano atingiu os 27 mil milhões de dólares, com um crescimento de 31% ao ano nos últimos 5 anos. 31% ao ano? Ao ano, exatamente, o que é absolutamente notável. A margem EBIT, que são os resultados operacionais antes de depreciações e amortizações, de 42%, e a margem operacional, de 37%. Só para dar uma ideia, isto é superior aos níveis de uma Google ou de um Facebook. E dado o modelo de negócio que é capital light, como eu expliquei, eles só desenham os chips, eles não produzem, por isso não tem que ter infraestrutura física. Claro, exatamente. O retorno sobre os capitais investidos da NVIDIA foi na última década de 80%. Ou
seja, números estratosféricos e que de facto deixam claro a natureza excepcional deste negócio. 80% de retorno é impressionante. É raro é muito encontrar raro, isto. muito raro. Em negócios legais, digo eu. Vamos olhar para a cotação atual. Como é que o mercado está a olhar para a NVIDIA agora, João? Sim, investir em NVIDIA é acreditar que a empresa vai não só manter o nível de rentabilidade atual, mas eventualmente expandi-lo, e também manter um crescimento elevado pelos próximos anos, e só assim é que é possível justificar o múltiplo a que a empresa transaciona hoje, por exemplo, o múltiplo price earnings, ou que é a capitalização, o valor da empresa no mercado bolsista versus os resultados líquidos. Por ação? Por ação, sim. Que neste momento ronda às 40 vezes, relativamente aos resultados do próximo ano, que é um valor obviamente elevado. E só para compararmos, a Alphabet transaciona a 19 vezes, portanto é mais do dobro. Portanto é preciso acreditar que a empresa vai continuar a crescer e que vai manter o nível de rentabilidade ou mesmo expandi-lo. E, portanto é preciso ter essa convicção para aceitar o nível de cotação atual. Sim, eu destacaria só que relativamente ao crescimento, a verdade é que a empresa não só tem demonstrado uma capacidade de crescer as receitas a um ritmo excepcional, como acabamos de referir, com os tais 31% ao ano nos últimos 5 anos, apesar da dimensão que já tem hoje em dia, como o próprio CEO refere que ainda estão a dar os primeiros passos em muitos segmentos. Se é verdade que de facto no gaming eles já estão há bastantes anos nesta área e já é uma área que se pode considerar um pouco mais madura, o João deu há bocado exemplos como a parte de automotive, a parte de os digital twins, o multiverse, etc. São setores que estão literalmente a começar e que podem multiplicar o mercado endereçável da NVIDIA várias vezes. Tem um potencial grande, claro. Exatamente. Aliás, a NVIDIA refere mesmo um mercado endereçável de 1 trilhão. Seja, 1 milhão de milhões. Exatamente. Em português. Exatamente, correto. Só para dar uma ideia, então, o mercado original da empresa, o gaming, estamos a falar de cerca de 100 mil milhões. Atualmente hoje a NVIDIA tem 12 mil milhões, por isso cerca de 12% desse valor. O mercado de chips e sistemas para data centers, estamos a falar de cerca de 300 mil milhões. A NVIDIA tem 15 mil milhões. 5%. Exatamente. E o mercado de software de inteligência artificial para empresas e para a criação dos tais digital twins, modelos virtuais que replicam ativos reais, para execução de testes, melhoria de performance, manutenção preditiva, etc. Estamos a falar mais uma vez do mercado de 300 mil milhões, que a NVIDIA por enquanto ainda tem receitas praticamente residuais. Mas o potencial nota-se para exatamente. Aqui, claro. No mercado de automotive, estamos novamente a falar de um mercado potencial de 300 mil milhões. Por isso, de facto, está aqui. E estes números, só para dar uma ideia, são avançados pela NVIDIA, obviamente, mas não são, por simplesmente, números atirados à sorte. Ou seja, estamos a falar de números que são validados por outras empresas, que inclusive nós estamos investidos, claro. Por exemplo, a Qualcomm, que também está no mercado automotive, e por diversas consultoras independentes que, de facto, validam estes números e que demonstram que há aqui um potencial tremendo de crescimento. Sim, eu acrescentava só que com esta expansão de mercado endereçável, torna-se mais simples de encaixar o múltiplo atual da NVIDIA. Olhando para a frente e para este potencial. Torna-se mais fácil aceitar que a NVIDIA vai continuar a crescer a um ritmo acelerado. Portanto, agora, existem obviamente riscos inerentes ao negócio e é importante destacá-los. Quais são os riscos que vocês veem aqui neste negócio? Sim, eu destacaria como o risco mais relevante a disrupção tecnológica. Hoje em dia a solução oferecida pela NVIDIA é claramente superior às alternativas da concorrência para diversos fins, nomeadamente o segmento de chips, para data centers e modelos de deep learning, e ainda que o ecossistema criado pela empresa torne difícil o aparecimento de uma alternativa melhor de um momento para o outro, a verdade é que o risco de disrupção é evidente num setor com a rapidez de mudança tecnológica como este. Pode haver qualquer coisa, coisa que ninguém está a pensar. Eu dava só aqui um exemplo adicional, só para dar uma noção da vantagem da NVIDIA hoje em dia. Com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos querem limitar a venda de chips NVIDIA para a China, de topo. Então o que os Estados Unidos obrigaram a NVIDIA a fazer foi tornar os chips mais lentos. E por isso a NVIDIA vende para a China uma versão, pelo menos oficialmente, obviamente, uma versão mais lenta dos seus melhores chips. A verdade é que a versão mais lenta dos melhores chips da NVIDIA
é melhor do que qualquer outra solução no mercado. É este o ponto da NVIDIA atualmente, só para termos uma percepção da vantagem. É sintomático, claro. Sim. Eu acrescentava um segundo risco, que é o facto a NVIDIA vende chips para data centers e, portanto, para os hyperscalers, para a Amazon, para a Microsoft, para a Google, para a Alibaba também. E, portanto, o risco aqui é que estas empresas consigam reproduzir a tecnologia e produzir eles mesmos os chips. Eles já os fazem em alguns chips, os mais básicos, na verdade. E, portanto, o risco aqui é que eles consigam evoluir e conseguir produzir chips cada vez mais avançados tecnologicamente, sendo certo que a NVIDIA se especializa nos chips mais avançados, mais complexos, e isso é bastante mais difícil, e eles estão anos à frente dos hyperscalers no desenvolvimento desses chips. Sim. Outro ponto é que, efetivamente, hoje em dia, vários dos jogos mais populares já não exigem placas gráficas com uma performance tão elevada. Além disso, existe o risco da plataforma mobile, os telemóveis, não é? que hoje em dia usamos cada vez mais, acabarem por ser a solução preferida dos utilizadores. Há uns anos, toda a gente jogava jogos em consolas ou em computador. Em ecrã grande. Exatamente, claro. Era impensável jogar num telemóvel, num smartphone, até porque não estava preparado para isso. Hoje em dia, cada vez mais, os smartphones têm mais capacidade e, além disso, os hábitos das pessoas mudaram. As pessoas querem poder jogar o jogo em qualquer sítio, em qualquer plataforma, e por isso, hoje em dia, a solução mobile é uma alternativa. E é cada vez mais o aparelho que as pessoas utilizam para Exatamente. Tudo. E a verdade é que os GPUs da NVIDIA não são particularmente bem sucedidos nos smartphones. Por isso, se de facto houver essa alteração de preferência de plataforma do desktop ou das consolas para os smartphones, isso poderá ser um problema para a NVIDIA. Sim, há um quarto ponto relativamente ao segmento de automotive, que já vimos que é um mercado que a NVIDIA acha que vale cerca de 300 mil milhões, mas a verdade é que a posição deles não é tão forte como é nos outros mercados. Portanto, eles têm aqui dois grandes concorrentes que até têm uma dimensão superior em termos de receitas nestes mercados, a Qualcomm e a Intel, que adquiriu recentemente a Mobileye. Não é tanto um risco, é mais uma característica deste mercado, é o facto da NVIDIA não ter uma posição competitiva muito mais forte do que têm os concorrentes, ou mais forte até do que os concorrentes. Sim. Outro ponto também que é, e nós já tocamos nisso várias vezes ao longo da nossa conversa, é que de facto a NVIDIA já teve várias quedas significativas em termos de cotação de mercado ao longo das últimas décadas, e efetivamente uma contração no crescimento de curto prazo certamente terá um efeito significativo na percepção de valor do mercado, e por isso é sempre um risco e que deve ser considerado, obviamente. É claro, e tudo pesado entre aquilo que são as avenidas de crescimento que a empresa já abriu ou vai abrindo, as vantagens competitivas e os riscos que acabam de assinalar. Como é que vocês resumiriam então esta tese de investimento na NVIDIA? Sim, eu acho que há três pontos-chave. Em primeiro lugar, é um negócio que é liderado pelo seu fundador, o Jensen Huang, que claramente é um visionário, que acertou várias vezes, acertou e conseguiu compreender para onde é que a evolução tecnológica iria caminhar e posicionar a NVIDIA para beneficiar dessa evolução. Além disso, a alocação de capital tem sido notável. Eles têm investido de forma significativa o seu cash flow para manter e expandir as vantagens competitivas, quer em investimentos em R&D e reforço de equipas de research, quer em aquisições estratégicas, como foi o caso da Mellanox, que foi crucial no mercado de data centers. Este investimento tem permitido manter a NVIDIA no topo da indústria, bem como expandir o negócio para novos segmentos e novos setores de atividade. É também relevante destacar o balanço sólido que a empresa tem. Eles têm 4 mil milhões de dólares em tesouraria líquida, mas no fundo este primeiro ponto eu resumia que ter este gestor à frente da empresa é uma peça-chave na nossa tese de investimento. Portanto, um ponto a favor, claramente. Em segundo lugar, do nosso ponto de vista, a NVIDIA beneficia claramente de uma vantagem competitiva muito expressiva, e essa vantagem competitiva decorre, por um lado, da enorme base de ativos intangíveis que eles foram desenvolvendo ao longo dos anos e que estão relacionados com o desenho de unidades de processamento gráfico e da escala massiva da operação, que lhes permite investir em recursos humanos necessários para estar permanentemente a inovar num setor tão complexo e dinâmico como este. Por outro lado, ao criar uma solução integrada com uma linguagem e arquitetura própria, o CUDA, a NVIDIA conseguiu com grande sucesso criar barreiras à saída para os seus clientes, que são muito significativas do nosso ponto de vista. O custo de utilizar hardware de outros fornecedores implica um investimento muito expressivo em desenvolvimento de aplicações e software, bem como em recursos humanos, que tornam essa opção muito onerosa e, em alguns casos, diria mesmo proibitiva. Claro.
Encontramos isto em muitas empresas tecnológicas, não é? O risco de mudança, o custo da O mudança custo é da muito mudança. grande. Eu acrescentava só um terceiro ponto que o Paulo já frisou na questão, que é as avenidas de crescimento que este negócio tem. Claramente a empresa é grande beneficiada de várias tendências de crescimento, é a chamada empresa que fornece as pás e picaretas para a corrida ao ouro do século XXI, quer na parte de inteligência artificial, na condução autónoma, o Omniverse ou o Multiverse, os Digital Twins, o segmento de gaming, a realidade virtual. Portanto, há aqui várias macro tendências que vão beneficiar a empresa nos próximos anos, na próxima década, e claramente a Nvidia vai estar num mercado que vai ser muito beneficiado. Falta-nos olhar aqui, de facto, para a questão se é boa ideia ou não estar investido neste negócio neste momento, não é? Sim, aqui entramos com a questão do preço também. Exatamente. Eu destacaria três pontos fundamentais para responder a esta questão. Primeiro, é que de facto é preciso estar confortável com a ideia de que as receitas vão expandir a um ritmo acelerado durante a próxima década e que a empresa vai conseguir manter uma vantagem competitiva forte de forma a manter os níveis de rentabilidade elevados que tem atualmente. Esse é o primeiro ponto. Temos de ter esse conforto. Em segundo lugar, é preciso estar confortável com a ideia de que se a empresa falhar 1 ou 2 trimestres de resultados, a cotação possa cair 30%, 40%, 50%, como já aconteceu diversas vezes no passado. Pode ser um problema para quem tem uma perspectiva de mais curto prazo. É uma questão temperamental, claro. Obviamente, claro. E lá está aí de perspectiva de investimento. Nós defendemos sempre o investimento a longo prazo e por isso temos sempre, olhamos para os investimentos sempre dessa forma, mas sim, é uma questão temperamental e é preciso ter, como costuma dizer o Charlie Munger, é preciso ter o estômago para aguentar este tipo de solavancos. Claro. A verdade é que acho que é importante contextualizar o seguinte, que nos últimos 10 anos a rentabilidade anualizada da Nvidia foi de 62% e nos últimos 20 anos de 34% ao ano. Isto mesmo tendo em conta todas as quedas que nós falámos de 40%, de 50%, de 80% que de tempos a tempos ela foi tendo. Por isso achamos que é importante ter isto em perspectiva. Tudo em perspectiva, claro. E terceiro lugar, e por fim, é necessário o tal horizonte temporal mais longo do que o normal para se acomodar a um nível de volatilidade superior. Ou seja, se estas condições estiverem satisfeitas e se de facto tivermos estes 3 pontos, se os dermos como bons, se estivermos confortáveis com eles, acreditamos que de facto se trata de um ativo que cumpre os 3 pilares de qualidade, que nós defendemos sempre, e parece-nos perfeitamente razoável incluir este título numa carteira de ações diversificada. Lá está, para compensar a eventual volatilidade, convém olhar para um horizonte ainda mais largo, que é para haver tempo para a recuperação. Exatamente. Para a recuperação disso tudo. Muito bem, aqui um mergulho muito profundo e muito detalhado na Nvidia, esta empresa que está aqui na linha da frente de uma série de inovações tecnológicas que já marcam e vão marcar as nossas vidas no futuro. Temos referências à margem bibliográficas? Sim. Nós temos 3 livros que recomendamos para quem quiser explorar um bocadinho este setor. Há um livro que chama-se Fabless, que é a transformação da indústria de semicondutores, de Daniel Nenny e Paul McClellan. Nós vamos acrescentar depois nas notas. E é interessante porque explica as origens das diferentes empresas e de que forma é que se transformaram e que foram evoluindo. Há um livro que eu acho particularmente interessante, que é o AI 2041, de Kai-Fu Lee. No fundo é uma visão, é uma projeção, são 10 capítulos diferentes de 10 prognósticos ou projeções diferentes do que é que vai ser o mundo daqui a 20 anos, ou melhor, quando ele escreveu em 2021, 20 anos depois. E é muito interessante vermos de que forma é que a inteligência artificial vai afetar a vida de todos. Uma espécie de Black Mirror versão Sim, exatamente. literária. Mas é muito interessante, tem lá exemplos que são muito bons. E depois ainda temos o Chip Wars, do Chris Miller, que é um livro extraordinário. Ele é professor e basicamente ele conta a história da indústria de semicondutores, explica os vários intervenientes, explica, depois detalha que de facto os Estados Unidos têm a liderança mundial no design, Taiwan tem claramente a liderança no fabrico, e depois temos curiosamente uma empresa holandesa que tem a liderança nas máquinas de produção, que é a ASML. E portanto que é fornecedora de Taiwan, talvez. Que é fornecedora de Taiwan, da Coreia, de Coreia do Sul também, que também é um grande produtor de chips, e por isso é um livro também extraordinário que explica, faz uma contextualização histórica e explica a indústria de semicondutores
de uma forma extraordinária. E estas referências bibliográficas são encontradas então nas notas que acompanham este episódio do Investidor Inteligente na plataforma onde estiver a ouvir. Ficamos por aqui neste episódio. Este é um podcast da Casa de Investimentos. Resta-nos agradecer ao Igor e ao João este mergulho e este estudo profundo de um setor que não é fácil de explicar, mas que é muito importante para nos trazerem aqui de facto a opinião e a visão que têm sobre a NVIDIA. Este episódio fica por aqui. Até à próxima.